O dólar voltou a ganhar força ontem e fechou o dia em R$ 6,17. Ontem pela manhã, o Banco Central fez um novo leilão para controlar a alta da moeda. Foram vendidos 3 bilhões de dólares. Hoje, a moeda norte-americana já chegou a R$ 6,21. Para falar sobre o mercado financeiro, a gente faz conexão com a economista e também professora da FGV, a Carla Bene. Boa tarde, Carla. Seja muito bem-vinda sempre à Conexão. Ou seja, o dólar segue aumentando depois de mais de um leilão. Cotei agora, inclusive, continua a 6,21. Kelly, boa tarde a todos. Realmente, olha, o dólar está numa persistência impressionante, né? Nós temos várias questões, até isso daqui já foi largamente discutido aqui, temos as questões do cenário externo, temos um mês de dezembro onde é natural que a gente tenha uma demanda maior por dólares, porque as empresas multinacionais remetem os seus lucros para as matrizes, então temos saídas de dólares, mas realmente o volume, inclusive, de intervenções do Banco Central, fazendo a soma desses últimos 10 dias, foi bem considerável e ele continua persistindo nesse patamar. Agora há pouco eu disse que o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia da inflação oficial no país, registrou uma alta de 0,34% nos preços de dezembro. A professora Carla Bene, da FGV, continua comigo, ela que também é economista. Professora, o que significa esses índices, então, em relação ao IPCA? O IPCA, ele é o índice nosso da meta de inflação, né? Então, ele ficou agora um pouco abaixo do que se estava esperando, mas olha que interessante como nós temos uma quantidade muito grande de itens. Nós tivemos a parte de alimentos e bebidas com um aumento bem considerável e o alimento em domicílio. Então, dois extremos que nós tivemos. O óleo de soja subiu, tomate e carne. Carne subiu 7,54%, mas a cebola caiu 11,86%. Então, quando a gente avalia um índice tão amplo como o do IPCA, a gente tem uma quantidade muito grande de itens. Então, quando a gente pensa também no câmbio, que é o primeiro ponto que a gente estava conversando, se o câmbio for um câmbio mais favorável para o exportador, que é o nosso caso, aí você manda uma quantidade maior de carnes para fora, uma quantidade maior de café para fora, que foi o ponto que você mencionou. Então, isso acaba impactando no nosso processo inflacionário no dia a dia. Pois é, por isso que é importante, né, professora, a gente ir falando de economia aqui, porque são assuntos que impactam a nossa rotina, o nosso dia a dia e o nosso orçamento familiar. E tem uma notícia chegando aqui muito importante e vamos aprender agora um pouquinho mais com a professora Carla. O presidente Lula deve publicar nos próximos dias um decreto para corrigir o salário mínimo. Segundo o governo, o mínimo deve passar de R$ 1.412 para R$ 1.518 em 2025. Se esse valor for confirmado, o aumento será de R$ 106, o que equivale a 7,5%. Então, a correção vai valer a partir de janeiro com pagamento em fevereiro. E esse aumento, professora, é acima da inflação, né? Isso, esse aumento é acima da inflação, com essa regra que está. Seria, então, mais uma vez, a gente perdeu o contato com a professora. Acho que agora vamos tentar, professora, porque é um assunto tão importante. A internet está fazendo algumas pegadinhas com a gente hoje, mas vamos tentar. Hoje tá difícil, mas vamos lá. Então, a inflação, sim, o salário mínimo tem uma correção acima da inflação, e isso que dá a massa salarial melhor, inclusive é isso que está propiciando uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Agora, se for aprovada a nova regra, aí nós vamos ter outra regra de correção da inflação, que ela vai ser acima da inflação, ela do salário mínimo, vai ser uma correção real, mas vai ficar um pouco menor, infelizmente. Então, por enquanto, essa é a fórmula que está aprovada e a gente está, sim, com um ganho real de renda já há 2 anos. Quando a gente fala aprovada, é bom a gente lembrar aqui que foi aprovada junto ao Congresso também, porque existe toda essa discussão de corte de gastos, enfim, de ajuste fiscal. Então, tudo isso foi discutido também junto ao Congresso, não é, professora?
Foi discutido junto ao Congresso e, inclusive, essa foi uma das medidas para você diminuir o gasto público, porque o salário mínimo, ele corrige aposentados, pensionistas, os benefícios do INSS, o abono salarial. Então, o gasto na área fiscal, ele é muito grande com o salário mínimo, apesar de que eu acho que não deveriam ter mexido no salário mínimo, porque essa fórmula, ela realmente é importante, tinha outros pontos que podiam ser mexidos, mas isso é para outro assunto. A gente segue avaliando aqui. Eu dizia há pouco, professora, que quando o assunto é economia, existem duas vertentes. Uma mostrando dados positivos e outras dados negativos, né? Problemas que a gente tem que corrigir. Mas essa notícia é muito boa. A taxa de desemprego aqui no Brasil chegou a 6,1%, ou seja, é a menor desde 2012. Os dados do trimestre encerrado em novembro foram divulgados hoje pelo IBGE. As pessoas ocupadas somaram 103 milhões e 900 mil. É um novo recorde aqui para o país. Que notícia importante é essa? Porque a pessoa que está empregada, tem um salário, obviamente coloca o dinheiro a mais na nossa economia, né? Se você me perguntasse qual foi a notícia mais importante do ano, para mim foi essa. Porque quando a gente pensa em economia, o que a gente precisa e o que a gente faz é estudar a melhor forma de redistribuir esses recursos para que seja melhor para todo mundo. Então, quando você tem, e eu peguei um dado aqui muito importante, 58,8% das pessoas em idade de trabalhar estão empregadas e com um maior nível de ocupação desde 2012. São 103,9 milhões de pessoas na nossa população ocupada. Isso é um dado, esse é o dado para se comemorar, porque só quem está na fila buscando emprego sabe o peso que é você não ter um emprego e renda. Então, esse daí realmente, Kelly, é a grande notícia para a gente pensar um 2025 melhor, inclusive. Agora, professora, como é que a gente explica, então, muita gente dizendo o seguinte, nossa economia está ruim, está ruim, está ruim, e a gente vê esse resultado em relação à taxa de desemprego, ou seja, é a menor desde 2012? Nós temos aqui algumas questões para a gente abrir, que isso inclusive é refletido na própria pesquisa de aprovação do governo. Então, se você pertence, eu brinco que economia é aquilo que se discute no almoço de domingo, para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, se no seu almoço de domingo com a família, você tem alguém que conseguiu emprego, outro que comprou o carro, outro que está melhor, para aquele núcleo familiar, está tudo indo muito bem, obrigado. Então, você vai ter essa parte refletida lá nas pesquisas. Se você não teve esse mesmo desempenho ou essa mesma situação, e aí você tem algo na economia que está te incomodando, você vai lá na pesquisa e diz que a economia está indo de uma forma ruim ou não te atendendo de alguma maneira. Então, eu tenho esses dois lados que sempre ocorreram. Agora, nós temos dois pontos adicionais. O primeiro, que são as redes sociais. E as redes sociais, elas fazem um trabalho imenso, ideológico, mostrando o ponto inicial que você falou. Ou só coisa boa, ou só coisa ruim. E aí depende da bolha a qual você pertence, você fica se retroalimentando só de notícias ruins ou de notícias excessivamente positivas. E, além desse ponto, nós temos também um peso ideológico, hoje em dia, muito forte, por causa dessas redes sociais, Kelly, que é mais ou menos o seguinte: mesmo que melhore para você e para sua família, se você não gostar do governo, você acha que as coisas estão indo mal. Então, independente do governo que for. Então, tudo isso junto reflete nas pesquisas ultimamente. Pois é, inclusive, professora, a pesquisa da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, apontou que 49% dos entrevistados disseram o seguinte: acreditar que no próximo ano o Brasil vai melhorar.
O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas entre os dias 5 e 9 de dezembro, com 2.000 pessoas em todas as regiões do Brasil. O país registrou alto número de emprego, como a gente acabou de falar, e esse otimismo todo, ele pode realmente fazer acontecer, ou seja, 2025 ser melhor? Pode, porque a economia é feita de trajetórias e expectativas. Então, se a expectativa for uma expectativa boa, quanto mais ela conseguir contaminar, isso pode sim melhorar o resultado. Não podemos esquecer, a gente até nem mencionou isso agora, mas são 2 anos com o PIB crescendo 3%. Então, sim, na economia, nós estamos com dados muito relevantes, mesmo considerando algumas questões onde as pessoas eventualmente não sintam isso especificamente para elas e isso não é refletido na vida delas. Mas sim, macroeconomicamente, nós estamos com dados muito bem posicionados. Olha, espero realmente que 2025 seja um ano incrível para todo mundo. Professora Carla Beni, muito obrigada. Esse ano foram muitas entrevistas aqui, sempre aprendendo economia de um jeito fácil com a professora Carla Beni. Então, muito obrigada e um ótimo ano novo, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Kelly. Obrigada a toda essa equipe que está ali atrás, fazendo todas as nossas conexões. Que 2025 seja um ano maravilhoso para todos nós. Obrigada. Obrigada, professora.